Bem-vindo, seja bem-vinda ao quarto evento da Semana do Professor Valorizado 4K2. Eu sou o professor Alexandre Moraes, para quem não me conhece. Hoje bateremos um papo, teremos uma live com o professor Lucas Grion, segunda live da Semana do Professor Valorizado 4K2. Gente, que semana é essa, pessoal? Deixa eu fixar aqui o tema da nossa live de ontem. Fixando o tema... Esse professor chegou a R$ 4.000 trabalhando em 3 escolas. Conseguiu ganhar R$ 4.000 com aulas particulares, mesmo trabalhando em 3 escolas. Que professor é esse? É o super-homem? Não, é o super Lucas Grion. Gente, é uma satisfação imensa, muito grande, poder estar aqui mais uma semana, trazendo para você, professor ou professora, conhecimento sobre aulas particulares, o projeto 4K2. É uma satisfação imensa ter a oportunidade de conversar com vocês, de trocar experiências. Que comunidade é essa do Facebook, gente? Eu gostaria muito de agradecer aos professores por toda a participação, por toda a interação. São comentários, dando notas para as aulas. As notas estão excelentes, a minha satisfação está imensa, gente. Preparamos essa semana com muito carinho, com muita dedicação. E a retribuição está aí de vocês, professores, participando de cada evento, colaborando, deixando as suas opiniões. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, na segunda-feira, vamos fazer uma revisão muito rápida aqui. Na segunda-feira começamos a semana com uma aula, entregamos o link de uma aula às 8 horas da manhã, da aula 1 da semana. Terça-feira tivemos live com a professora Kelly Nogueira. Que live divertida foi aquela, professora Kelly, professora de matemática, ficamos 1h25 conversando, os professores ficaram conosco, muito bacana. Se você não viu, você tem a oportunidade de ver. É só ir aqui no meu Instagram, procurar na terça-feira, às 8 da noite, conversei com a professora Kelly Nogueira. Ontem soltamos o link da aula número 2. Se você, professor ou professora, está participando dessa semana, assistiu às aulas, deixa aqui o seu comentário sobre a aula 1, sobre a aula 2, o que vocês acharam. Hoje, live com o professor Lucas Grion. E amanhã liberaremos a terceira e última aula da Semana do Professor Valorizado 4K2. Gente, passou muito rápido, né? São meses de preparação para uma semana que voa, pessoal. Fico muito feliz aqui com a participação de todos. Gostaria que vocês fizessem as perguntas que vocês desejarem. Não sei se vou conseguir responder todas as perguntas, porque é muito complicado aqui, quando a gente compartilha a tela, conseguir visualizar as perguntas de vocês. Mas se a gente não responder, repitam as perguntas. Eu vou conversando com o professor Lucas Grion e à medida que a gente for batendo papo, a gente vai respondendo as perguntas de vocês, ok? Então participem. Mande um monte de balãozinho daquele, coraçãozinho, gente, muito coraçãozinho. Vamos agitar essas redes sociais nesse 13 de janeiro de 2022. Chamando então para o nosso bate-papo o professor Lucas Grion, homem que já fez 4K2. Vamos descobrir como, pessoal. Professor Lucas Grion chegando aqui para participar, para nos ajudar a entender um pouquinho desse, como é que foi esse 4K2, como é que ele conseguiu esse milagre aí de trabalhar em 3 escolas e mesmo assim arranjar um tal de tempo que muitos professores dizem que não tem, né, professor? Seja muito bem-vindo, professor Lucas Grion. Coisa boa, né? Primeiro, Super Lucas, né? Não faz isso não, prof. Super Lucas Grion. Boa noite. Mas é mesmo. Boa noite, professor. E vocês me ouvem bem, me veem bem? Tá todo mundo me enxergando bem, tranquilo? Perfeitíssimo. Bacana, no esquema. Prazer em revê-lo, prazer em ver aí todo mundo que está se dedicando, participando dessa semana super rica aí, né? Rica até no nome, né? Semana do Professor Valorizado. A nossa profissão mais precisa. E vamos bater um papo, né, prof? Vamos bater um papo e vamos aí conversar com a galera aí que está interagindo já com a live. Seja bem-vindo, você que é professor também. Vamos bater o papo, tira as dúvidas, aproveita aí, né? Aproveita a experiência do professor Alexandre e vamos andar junto para a gente crescer todos juntos.
Quem é o professor Lucas Grion? Conta aqui para os professores que não te conhecem ainda. O professor Lucas Grion, ele frequenta as minhas lives, pessoal, porque faz parte da família 4K2. Então tem professores, os professores todos da família, né, que passam pelas turmas, eles são professores muito engajados, muito comprometidos, porque entendem, né, professor, a importância de uma movimentação dessa, de tirar um pouquinho o professor da sala de aula e mostrar que existe um mundo fora da sala de aula, né? Não quero dizer que o professor tem que sair de sala de aula, não, é maravilhoso, mas para mostrar que existe uma outra forma de você visualizar a sua profissão, né, professor? Mas primeiro, quem é Lucas Grion? Quem é Lucas Grion? Esse doido. Esse doido aí, ó. Né? Eu sou professor de Química, né? Aqui na maravilhosa, linda e imperial cidade de Petrópolis, aqui na região serrana do estado do Rio de Janeiro, né? Sou professor de Química já há pouco tempo, tenho 31 anos. E é isso, sempre gostei de química desde o meu ensino médio e decidi lecionar química, né? Então, sempre foi um prazer muito grande entrar em sala de aula, ajudar os meus alunos, né? E fazer parte dessa profissão tão bonita que é ser professor, não só pela questão do ensino da química propriamente dito, mas pela questão de poder ajudar pessoas, né, a chegar onde elas querem. Então, esse é o professor Lucas Grion, alguém que ficou insatisfeito um dia, né, com algumas coisas, mas que não ficou com aquele papinho de sala de professores, né, só reclamando da vida e partir para cima, né? Resolvi sair um pouco da minha zona de conforto, né? Não tenho tanta experiência, eu tenho aí, quiçá, 10 anos de carreira, né? Dando aulas e vi aqui e estamos aí nessa possibilidade, né, de me reinventar, de ter meu próprio negócio. Mas vamos lá, conduz aí, mestre, senão eu já vou falar um monte de coisa. Professor Lucas Grion. Gente, professor, vocês vão conhecer. O professor Lucas, ele falou que só tem 10 anos. São 10 anos de experiência. E é um professor que é muito focado, né, na profissão, assim, na valorização da profissão. Eu me lembro, desde o primeiro encontro que eu tive com o professor Lucas, ele falava, gente, a gente precisa se valorizar, eu preciso enxergar, ele chama de prof, né? Eu preciso enxergar, prof, que o mundo não é isso de ficar dentro de salinha de reunião discutir, como é que diz? Reclamando da vida, me incomoda reclamar da vida, né? Exato. Professor, diz para mim aqui, como é que era a sua relação com as aulas particulares antes de conhecer o 4K2? Como é que você encarava as aulas particulares, professor? Vamos lá, né? Primeiro, vamos colocar o que eu vejo, assim, o que a maioria de nós professores enxerga como o que é aula particular. Primeiro, bico. É um bico, né? Para conseguir um pouco mais de dinheiro em certos momentos, né? Sobretudo no fim do ano, né? Quando a coisa mais aperta, né? Então, primeira coisa que eu vejo é com um bico, desde a minha época de universitário, quando eu estudava na UFRJ, né? E aí eu ficava e via essa questão como um bico, não, vamos lá, até eu chegar e trabalhar numa escola. Só que aí depois eu fui ver que a coisa poderia ser muito melhor do que eu outrora pensava, né? E aí via muito isso com o bico, né? Os professores ainda, né? Os professores ainda têm essa questão da aula particular como um certo preconceito, né? Como Por que, professor Lucas? Por que as aulas particulares são tratadas com preconceito pelo professor? E por que o consultório médico não é tratado com preconceito para o médico? Me explica. excelente analogia, excelente pergunta, né, professor? Se eu pudesse responder isso, eu responderia da seguinte maneira, né? Como é uma coisa, assim, eu tô vendo, é minha opinião, visão que eu enxergo com os colegas, né? Posso estar errado, você, colega aqui que me assiste também, tá aí para bater esse papo com a gente, né? Então, assim, por não ser uma coisa oficializada, né? Por ser uma coisa que tem uma metodologia estrita,
né, e vista como um quebra-galho, né, muitas aspas aí nesse quebra-galho, é uma coisa que tem um preconceito, né? Mas, pelo contrário, né, as aulas particulares não servem com preconceito. Além dessa analogia do médico, professor, se o senhor me permite, eu gosto muito da analogia do personal trainer, né? Quem vai numa academia, né, tem sempre aquele instrutor, né, que está ali revisando os aparelhos, como se movimenta, mas quando desejam uma atenção personalizada, uma atenção direta, né, chama até mesmo o professor da academia, né, que está ali passando, né, dando a volta ali pelos aparelhos, ou fala, né, ou fala, ou chama algum outro, né, profissional para atender exclusivamente, para atender as suas próprias dificuldades, né? Isso muito faz analogia com a questão do professor particular, né? Que está ali para atender as nossas demandas exclusivas, para caminhar junto, né? Então, assim, o professor particular, ele, né, pelos professores que estão no colégio, ele deveria ser visto como um aliado e não, às vezes, como inimigo. Porque o professor pensa, caramba, olha, ele aprendeu, mas, puxa, ele aprendeu, né? Eu dou aula de química, né? Então, assim, puxa, ele aprendeu essa reação, essa equação, a montar... Você vive os dois mundos, né, professor? Você vive o mundo dentro de sala de aula e de fora de sala de aula. Exatamente. Então, assim, né? Hoje a gente não pode mais ter isso, porque a gente tem uma demanda de informação muito grande, né? Então, o aluno, ele chega na internet e fala, professor, olha, eu vi fazer desse jeito lá no YouTube. Mas espera lá, vamos sentar? Vamos ver se é correto? Vamos ver se é só por macete? Ou é por alguma coisa a mais, né? Então, assim, às vezes existem esses preconceitos sobre professor particular. E, pelo contrário, não é isso, né? Eu vejo muito mais o professor particular como um aliado para o meu trabalho, né? Eu não dou aula particular para os meus alunos. Eu também tem um monte de aluno meu aqui que entrou, né? Um abraço, um beijão para os meus alunos que estão aqui, que eu já vi, já teve até gente que já... Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Queridos, a gente se vê em fevereiro. E o que é mais interessante é o seguinte, eu estava na questão do professor particular se aliar, né? Então, assim, eu vejo ele como aliado porque ele ajuda nesse processo, né? Ele não ensina de maneira diferente ou ele vai no caminho contrário, não. Pelo contrário, ele ajuda... Ele contribui. Exatamente, ele contribui o aluno ali, porque todo mundo sabe, todo mundo que dá aula aqui, que está me vendo, sabe, a gente tem 30, 40 alunos, e às vezes a turma é um pouco mais agitada e como a gente dá aquela atenção. Então, o professor particular, ele é um profissional que tem como contribuir e muito para o professor na sala de aula. Ele não vem para fazer, né? É uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, professor. Acho assim, tem umas figuras que são, né, colocadas na nossa cabeça que aluno é inimigo de professor, professor é inimigo de professor particular. Gente, não. Estamos todos juntos no mesmo barco. Objetivo e no mesmo barco. Perfeito. Se o professor vai mal, o professor da sala de aula vai mal, o aluno vai mal, o professor particular vai ter mais, né, vai ter um trabalho ainda maior, vai ser mais desgastante. Então, são todos aliados no mesmo processo. E aí, se o consultório médico, né, se o médico ele tem direito a ter um consultório médico, a atender da maneira que ele acha, por que não nós, professores, podemos também se valer dessa mesma ferramenta, né? Quer ter o nosso consultório próprio, quer ter nossa própria sala de aula, que é nós sermos patrões de nós mesmos, que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, né? E eu ser patrão... Donos do nosso negócio, donos do nosso negócio. Gera uma liberdade, prof. Isso gera uma liberdade que é fora de série, né? Eu, graças a Deus, eu me dou muito bem com os meus chefes nos 3 colégios que eu trabalho. Mas, sabe, é muito bom quando a gente é o nosso próprio patrão, quando a gente sabe que não existe quem nos valorize melhor, quem nos saiba precificar a gente melhor como nós mesmos, né? Então, mas esse é um grande problema, né, professor? Eu não me canso de falar, mas você falou de algo bem interessante que eu estou vivendo nesse momento.
Sim. Eu ministro aulas particulares, já tem 36º ano esse. Tenho essa visão da necessidade do aluno, né, da contribuição que a gente dá para o aluno, e mudanças na vida, transformações que a gente cria na vida desse aluno sem exagero, total, de coração mesmo. Sim. E eu estou vivendo essa situação que você narrou do personal, né? Eu não tenho, professor Lucas, muita paciência de ficar dentro de uma academia malhando, malhando, malhando. Aí Perfeito. vem uma série para mim, né? Aí eu tento fazer do meu jeito aquilo ali, o professor que está lá, um monte de gente para poder ajudar, ele não consegue me dar a atenção necessária. Eu sei que eu estou fazendo os exercícios ali errados, mas ao mesmo tempo eu não vou ficar toda hora incomodando um professor que é um professor de turma, né? Um professor que tem que dar atenção para todo mundo. E aí o que acontece? Eu acabo me desanimando, eu acabo cada vez ficando com menos vontade de ir para uma academia. Ao Perfeito. passo que hoje, se eu tiver, né, um dos meus projetos para esse ano é ter um acompanhamento de alguém para dizer para mim assim, Alexandre, olha, essa é a série que você tem que fazer, esses são os exercícios ideais para o seu caso, né? Eu tenho um problema no joelho, então eu não posso forçar muito o joelho, eu tenho problema na coluna, então cada um tem os seus problemas, né? Fazendo uma analogia com o aluno particular. E nada impede, professor Lucas, que daqui a 6 meses eu diga para esse personal, olha, amigo, muito obrigado, eu já tive consciência do que eu preciso, agora eu posso voltar para a academia. E lá na academia, eu não vou precisar de tanto do professor por uma deficiência que é minha, por uma necessidade que é minha. Fazendo uma analogia com a aula particular, é a mesma coisa. O aluno que não consegue aprender dentro de sala de aula, por N motivos, não tem culpa alguma do professor, ele não consegue, ele se distrai, ele está com sono, ele está desempolgado, ele está mais interessado em olhar no celular, sei lá o que passa pela cabeça dele. Se ele não buscar uma ajuda externa, cada vez ele vai se sentir menos empolgado, porque cada vez ele vai se sentir mais fora daquele ambiente, porque ele vai ter uma aula com o professor Lucas. Aí ele não vai entender a primeira aula. Aí o professor Lucas já está adiantando a matéria, ele não entendeu a primeira e não entendeu a segunda. O que ele vai fazer na aula do professor Lucas? Ele vai dormir, porque ele não está conseguindo aprender. Agora, ao passo que, se ele for pedir ajuda ao professor particular de química, esse professor conseguir sanar aquelas dificuldades iniciais dele, ele vai voltar, e vai voltar feliz, e vai querer mostrar para o professor Lucas Grion, que é o professor de turma, que ele hoje é capaz. Então ele vai levantar a mão, ele vai pedir para eu o quadro. Por quê? Porque ele teve um tratamento, ele teve um atendimento que somou, que contribuiu, né, professor? Então, é uma consciência que teria que ser, na minha opinião, tão óbvia, né, de que o aluno precisa de ajuda fora e o professor Lucas vive os dois mundos, porque existe, professores que não concebem a possibilidade de ministrar aula fora de sala de aula. Exato. Porque ele acha que ele não tem que ser professor particular, né? A profissão dele diz que ele tem que ministrar aulas para uma turma. E para mim, que nunca tive essa mentalidade, até meio complicado de entender, tá, professor? Por que há tanta discriminação numa possibilidade íntegra, honesta, em que você contribui e você, financeiramente falando, recebe muito mais. Com certeza. Né? Com certeza. É algo que a gente tem que tirar da nossa cabeça, pessoal. Isso não pode existir na cabeça do professor. Aí o professor faz o quê? Reclama porque está ganhando R$15, R$20 por hora. Mas não procura, né, professor? Aí você vai para fora de sala de aula, aí você toma um susto, porque a sua hora vale muito mais, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Isso que o senhor falou assino embaixo totalmente, porque a gente tem que começar a abrir a cabeça, né? Essa abertura de cabeça, abertura de horizonte para o professor, ela é muito necessária, gente, porque, né? E eu tenho certeza, né? Aí não é puxando a sardinha para o nosso lado dos professores, mas pensa, se tem uma profissão que toda hora tem que estudar, é o professor. Você tem que ter uma profissão que tem que, a todo momento, se reinventar
devido às mudanças, é o professor. Quem é professor de ensino médio, inclusive, vai ter que fazer uma mudança agora, que agora vem o novo ensino médio e são todas mudanças e mudanças diferenciadas e muita gente vai perder tempo de aula, tá? Porque com essa nova BNCC, né? Esse novo estilo de ensino médio, né? Mas a gente necessita abrir horizonte. O professor, ele é aquela profissão que parece que ele está muito preso e preso apenas à escola, né? Enquanto que não, né? A educação, a profissão do professor, ela tem um leque de possibilidades que é inúmero. E a gente só está assim, ó, enxergando escola, escola, escola. Manda currículo para escola A, escola B, escola C, faz processo seletivo, é prova de aula, né? Tem colégios que fazem isso, né? Inclusive, eu já participei de prova de aula, né? Então, assim, é um pouco, sabe, professor? A gente foi um pouco assim, ó. Ou a gente manda currículo, ou a gente fica refém de esperar um concurso público. Mas aí acontece assim, né? Que nem, por exemplo, muita gente falando assim, né? Lucas, faz o concurso do Estado do Rio de Janeiro. Já o governador já falou que vai abrir dia 15 de novembro. Aí tá, passou já novembro, já passou dezembro, então quase em Qual é o salário, professor? Qual é o salário de um professor de Estado no Rio de Janeiro? Só para ver se esse concurso é tão legal assim. Quanto ganha, quantas horas ele trabalha e quanto que ele ganha por mês, professor? Eu estou um pouco desinformado, mas Ordem geralmente uma ordem de grandeza, uma ordem de grandeza. a ordem de grandeza, vamos lá, por 16 horas, ó, posso estar errando, tá? Mas 16 horas semanais deve estar chegando a 1.500 aqui no estado do Rio de Janeiro. Nossa, peraí, vamos fazer uma conta aqui. Deixa eu fazer essa conta aqui, peraí. 16 16 horas, reais 1.500, né? Ou e, seja, são 64 horas por mês. Então, se a e gente fizer 1.500 divide por 64, R$ 23,43 sem desconto, né? Porque deve ter os descontos ainda em cima disso, né, professor? claro que esses horários não são todos, né? O estado do Rio de Janeiro não são todos. Acho que tem um horário ou outro que é destinado para planejamento de aula e coisas do gênero, né? Mas o que muitos procuram é aquela questão da o quê? Da estabilidade, né? Mas, Ah, professor, o que é estabilidade ganhando R$ 23 por hora? é, exatamente, né? Então, assim, não tem como aqui, ó. O químico Matheus Grossa que colocou 40 horas não chega a 4K. Não chega. Não chega. Não chega. Então, existe a estabilidade, legal. 40, deixa eu só colocar aqui, professor, só para fechar o raciocínio com o professor de química aí. Uhum. 40 horas para chegar a 4K, desculpa, são R$ 100 por hora. Se a gente está falando de R$ 23, a gente está falando de 4 vezes menos. Exato. Esse Exato. professor, para chegar a 4K, ele vai ter que trabalhar 4 vezes mais. Ele vai ter que trabalhar, meu Deus, ele vai ter que trabalhar 64 vezes 4, aí. Exatamente. 300 horas, 250 horas por mais do que, sei lá, 250 horas por mês. Por aí para conseguir chegar aí a uns possíveis 4K. Mas assim, então assim, essa caixa, o que me chama a atenção, prof, é que essa caixa que muito molda os professores. Puxa, eu tenho que dar aula, eu tenho que passar um concurso, não tenho outro horizonte a não ser esse, né? Então, assim, fica muito complicado. E não, principalmente não, o meu clique, né, foi com a questão a pandemia serviu para mim para dar esse clique porque a gente aprendeu a lidar com a internet, com as redes sociais, enfim. Então, deu esse clique, deu esse estalo e o professor... Desculpa, professor, eu preciso falar. Desculpa, olha só, o professor, eu não sei se é professor ou professora, é JDHSKDHQ. A hora por aluno, pô, é o que está aqui. A hora por aluno, por exclusividade, que poderia cobrar um preço um valor justo, é de R$ 100.
Mas, olha só consigo cobrar 50. Então, esse professor ou professora, eu não sei se é professor 50, professora, só ganha o dobro do que um professor que está enlouquecido para trabalhar no Estado. Tá vendo? Só R$ 50, que é pouco mesmo para uma aula particular, é o dobro do que esse professor precisaria trabalhar nesse concurso disputado do Estado. Nada contra, gente, nada contra, mas é só para a gente abrir a cabeça e entender que estabilidade é essa, em que você tem que trabalhar pra caramba para ganhar R$ 1.500 no mês. Perfeito, perfeito. Essa estabilidade é que nem o professor ou professora Jota, vou chamar de Jota, que eu acho que, né, colocou esse direito, né? Mas eu acho que a gente vai até tocar mais para frente, né, prof? Não vou adiantar sobre a questão da precificação, mas Vamos perguntar, deixa eu perguntar, professor, só para contextualizar. Conta para gente, para vocês entenderem, né, a sensibilidade. Eu fiz essa pergunta para a professora Kelly na terça-feira, eu vou fazer agora para o professor Lucas. Só lembrando da professora Kelly, ela falou, o professor Lucas estava na live assistindo. Ela falou que antes de enxergar as aulas particulares como negócio, ela cobrava 20 pila. Né? Ela é do Sul, ela fala pila. 20 pila. Professor, aí depois, professor, eu tomei coragem e cobrei 80 pila. 4 vezes mais, tá, gente? Olha. Conseguiu, professora? Consegui. E hoje, professora? Não, hoje eu não cobro mais 80 pila, eu cobro 100 pila. Ou seja, essa professora que cobrava 20 pila, antes de ter consciência do negócio das aulas particulares, hoje cobra 100 pila, cobra 5 vezes mais. Agora, trazendo para o professor Lucas Grion, conta para a gente como é que era o seu preço antes de ter essa consciência, professor, e hoje? Vamos lá. Partindo da primeira aula particular que eu dei na vida, eu estava no meio da faculdade, né? Eu cobrava no quarto, quinto período, isso era 2010, 2011, né? Eu cobrava R$ 50. R$ 50 aqui, oral, né? E aí eu tinha uma lógica de aumentar R$ 5 por período, né? Passava o período, ficava R$ 5 mais caro, né? Até porque a gente ganhava mais conhecimento, mais experiência, né? Aí eu saí, antes de conhecer o projeto 4K2, já formado como professor, eu cheguei a cobrar R$ 80. 80, tá? Aí fui andando, aprendendo as técnicas do projeto, aprendendo a precificação. Aí já dentro do projeto 4K2, eu aí já dei, né, pelas táticas dadas, né, pelas técnicas mostradas, né, pelo professor Alexandre, fui para 100. Fui para 100. Aí eu consegui aumentando aos pouquinhos, aumentando. Final da conta. Posso falar, professor? E hoje, professor Lucas Grion, hoje, depois que você descobriu o seu verdadeiro valor, professor? Hoje, né? Hoje eu fechei 2021 com R$ 190. R$ 190, gente. R$ 190. E estamos aí, vamos ver 2022, né? A inflação bateu aí, né? Vocês entenderam, gente? O professor Lucas Grion, que cobrava R$ 50 quando começou, que já era uma boa precificação, tá, professor? Para estar indo na faculdade cobrar R$ 50, você já entendia que você tinha um valor. Sim. Acima da média, porque tem muita gente cobrando 20, 30 pila aí. Vou falar na linguagem da professora Kelly. Até hoje, cobra hoje 20 pila. Tem gente que cobra R$ 150 por mês, professor, para dar 2 horas de aula por semana. Olha. Por semana. Tem gente que ministra 4 horas por semana e cobra 120 pila no final do mês. 16 horas por 120 pila. Olha só. Mas o professor Lucas Grion cobrava 50, chegou no projeto 4K2 com 80, percebeu que, peraí, eu valho mais do que 80, tudo que esse prof doido está falando aí, eu vou testar esse negócio. 100, e agora o preço do professor Lucas Grion é R$ 190, gente. E esse negócio não é bom, não é possível. Aí se fala em R$ 23 por hora para você trabalhar no Estado. Não estou desmerecendo nada de ninguém, gente. Eu queria abrir a cabeça do quanto a gente pode chegar conhecendo o nosso verdadeiro valor. Exatamente, exato. A gente, né, é porque assim, quando a gente vê tudo que a gente sofreu na faculdade,
nossa, né? Eu falo assim, o que a gente prepara de aula e depois a gente bate o olho com a cheque, né? O meu choque foi esse. Eu fiz uma aula em um certo mês, o professor fala assim, caramba, cara, que aula legal que a gente conseguiu fazer os alunos participando tudo, muito maneiro. E aí o que aconteceu? Pá! Eu vi o contra-cheque e falei, pô, não acredito. Não Não, acredito, não, não. não, Não, não é não aqui. vale, né? Não é, é covardia. Não é aqui. Então é isso. Acho que tem pergunta aí. Tem pergunta aí. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que tem perguntas interessantes aqui, ó. E aí, professor? Quem é J? Agora eu fiquei curioso. Quem é JDHSK? Quem é que diz o seu nome, professor ou professora? Eu não estou conseguindo. Ó, eu preciso aplicar o 4K2 e me dar valor. Mas quem é DJH? Faça, Prof. J. Prof. J, por favor, coloque seu nome. Mas assim, Aqui é a pode. pergunta de Raquel. Ó. Confirma aqui, professor Lucas Guiron. Ela pergunta assim: é 1 hora por aluno, professor Lucas Guiron? É Uma hora. 1 hora de aula, R$ 190 numa hora de aula por mês, professor. Não, uma hora de aula. R$ 190 a hora, né? Olha isso aí, gente. Olha isso aí, gente. Eu não Ah, estou dizendo, pessoal, peraí, o professor Lucas, vamos arrumar aqui a casa. bora. Ele está muito fora da curva, tá, gente? Ele está muito acima da curva. Né? A curva gira em torno de. Está entre 50 e 80, tá, pessoal? É aí. Menos de 50 não dá mais para cobrar. Mais de 80, você tem que começar a tomar consciência do seu público e de quanto você vale para esse público. Né? Então, o professor Lucas está muito fora da curva. A professora Kelly já saiu da média. Ela já saiu dos 80 e foi para 100. Então, é isso que a gente tem que ter noção, pessoal. Vamos fazer uma comparação de novo com o médico. Existem médicos que cobram numa consulta, independentemente da idade do médico, tá? Cobram R$ 100. Aqui, por exemplo, no Rio, uma consulta uma consulta médica que não seja por plano, o mínimo gira em torno de R$ 100, né? 100, R$ 150. E tem médicos que cobram R$ 800. Eu paguei já R$ 800 por uma consulta de 30 minutos. Minha mãe, um problema de joelho, ninguém sabia dizer se ela tinha que operar ou não, as dores aumentando. Eu fui num médico gabaritado do Rio de Janeiro, que eu confiava, um ortopedista, paguei R$ 800. Mas E aí ele vai. continua cobrando, e valeu cada centavo, professor Lucas. Perfeito. Porque ele, em 30 minutos, ele resolveu o que eu precisava e que minha mãe estava há meses e não resolvia. Perfeito. Perfeito. 30 minutos. Tanto que ele falou assim, Alexandre, você quer falar mais alguma coisa? Eu falei, não, doutor, eu não tenho mais o que falar. Ele cobrou R$ 800 por 30 minutos, gente. Olha, E vale. E vale. Entende, pessoal, o que é valor? perfeito. Então, uma aula do professor Lucas, né? Se ele está cobrando 190 e tem gente pagando, é porque ele encontrou o público que valoriza essa aula dele. Ele Exato. vale isso, porque se ele não valesse isso, não pagariam. Perfeito. Perfeito. E tem público para isso, né? Tem público para isso, tem. Se a gente correr atrás do público certo, né? E as técnicas do projeto 4K2 ensinam a gente a isso, né? Correndo atrás do público certo, tem quem pague. A gente está falando, de novo, a caixinha da escola, da minha cidade, do meu estado, quiçá do meu país. E vamos lá, né? A internet nos trouxe isso, né? A internet nos trouxe essa possibilidade de correr o mundo, né? Em vez de estar aqui no meu bairro, na minha cidade, eu posso estar em locais o mais longe possível. Isso é maravilhoso, né, prof? Isso é maravilhoso. Deixa eu aproveitar o exemplo do professor Lucas Grion, gente, para quebrar mais uma crença limitante. Professor Lucas Grion, Hum. você cobra R$ 190 hoje, ministrando aulas presenciais ou online, se forem online, dentro da sua cidade ou fora? Olha, né? Essa pergunta é excelente, né? Eu, dos meus alunos, né? Eu cobro, eu vou falar quase 100%, 100% online.
100% online. Olha aí, gente. Todos online. Assim, eu não tenho e nenhum deles em Petrópolis, né? A maioria é Rio de Janeiro, né? Na cidade do Rio de Janeiro. E outros também, tem um ou outro em Teresópolis, outro aqui também mais para o interior, né? Esses alunos né, que são aulas mais sazonais, né? Mas todos eles fora de Petrópolis. Vocês entendem, pessoal, que acabou essa história de presencial? Eu vou falar de novo, eu peço desculpas aos professores que estão assistindo e já me ouviram falar isso diversas vezes. Eu vou falar de novo. Eu até 2020, Alexandre, professor Alexandre, tinha crença limitante de que aulas tinham que ser presenciais para o meu público. Uhum. O meu público, eu não conseguia aceitar a ideia de combinar, de oferecer uma aula online, porque eles pagavam sem reclamar. Veio a pandemia, eu me adaptei online, eles se adaptaram online. Hoje eu pergunto para eles, vocês querem aula presencial? É unânime? Não, professor, não precisa, é muito melhor o online. Se você não consegue, dentro da sua cidade, que é uma reclamação que eu ouço demais, saia da sua cidade. No Perfeito. Online, pessoal. Exato, e isso é maravilhoso, né? O online, né? A gente teve que se reinventar e muita gente perdeu por conta da pandemia, né? A gente sabe, a gente que dá aula presencial, a gente sabe que o relacionamento, o contato e até o controle, né, ali de todo o processo, ele é muito diferente no que diz respeito ao presencial online, né? É muito diferente. Só que aí tem uma coisa que é muito interessante, professor Alexandre, você me permite dar um exemplo aqui do Thiago Nigro, Primo Rico, não sei se você conhece, acho que ele, né? Ele falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou, estava numa entrevista, eu acho que era no Flow Podcast, né? E ele estava falando, olha, para quem é professor, abriu uma janela não, quem está no interior sabe, uma porteira, né? Abriu uma porteira, né? Gigante de possibilidade. E aí foi o que o senhor falou muito bem na live da professora Keren, né? 22 vai ser o ano que vai mais necessitar, porque, claro, a gente não sabe essa questão da pandemia, que ainda é uma coisa incerta, mas para quem é professor e sabe que os colégios estão em aula presencial, meu amigo, é promissor, né? E só lembrando, uma coisa que o Thiago Nigro falou professor, o aluno do online, ele quer ter a sua aula, ele vai atrás de você, ele quer te procurar, ele vai chegar até você para chegar ali onde você necessita. Ele quer a sua aula. O aluno presencial não. Às vezes ele está ali, não gosta de química, não gosta de matemática, não gosta de biologia, né? Ele está ali, às vezes, né? É obrigação. Por obrigação, perfeito. E ninguém é obrigado a gostar de uma matéria. Como eu não gostava, por exemplo, de sociologia, nada contra o professor de sociologia, é um gosto pessoal. Mas eu gostava muito de química, física e matemática, né? Nossa, Lucas, tu é maluco? Não, eu gostava dessas aulas, por isso que eu fiz química. Mas o aluno nosso também tem esse mesmo gosto, a gente tem que respeitar, né? Ninguém é feito só para uma área, né? Mas o aluno do online a gente procura, ele quer a gente, principalmente o aluno particular, ele quer a nossa ajuda. Fala, prof. Ele quer, gente. Professor, olha só, gente, vamos lá. Mais um exemplo aqui, para a gente explodir a cabeça dos professores que estão aqui hoje. Muita pergunta. Professor Lucas. Né? Depois a gente vai abrir para perguntas aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta. Professor Lucas Grion, você teve aula com o professor Alexandre, não teve? Sim, senhor. Online ou presencial? Tudo por aqui. Não conheço essa careca pessoalmente. Era a pergunta que eu queria fazer. Você já me viu na vida pessoalmente? Nunca vi o professor Alexandre pessoalmente. Nunca. E a sensação, professor Lucas? A sensação não é como se a gente se conhecesse presencialmente há anos. Exatamente. A gente virou amigo de longa data, né? De longa data, gente. A gente abre às vezes, né? Como é que fala? Zoom, conversa pelo Zoom de vez em quando, porque às vezes eu tenho uma pergunta para fazer para o professor Lucas com relação à química, eu indico alunos para o professor Lucas, a gente troca informação, a gente troca ideia, e é como
né? Hoje a tecnologia está tão interessante que é como se ele estivesse na minha casa ou estivesse na casa dele. Literalmente, gente, porque às vezes, né, professor, eu transito, eu fico andando pela minha casa, ele vai andando junto comigo, então ele conhece meu apartamento à distância. Porque a gente tem essa mobilidade pessoal. Né? A gente tem que abrir a cabeça para isso. Quer ver, professor? Deixa eu só voltar numa pergunta aqui, eu vou te devolver a fala. Né? Olha, Pedro Sobral conosco aqui, é verdade mesmo isso? É? Você conhece Pedro Sobral, professor Lucas Grion? Isso. Quem é Pedro Sobral é um gênio do tráfego pago na internet. Pessoal, quem não segue Pedro Sobral, se ele estiver aqui, Pedro, manda um abraço aqui, é um gênio. Eu sou aluno do Pedro Sobral. Eu sou aluno do Pedro Sobral. Aqui, olha, nos fizeram uma pergunta aqui interessante, que foi Natan, acho que é isso. Eu sou professor do Ensino Fundamental 1 e quero ministrar aulas particulares e aprender quanto cobrar. Qual a média, por favor, a cobrar? Quer responder, professor? Eu respondo. Fica à vontade aí. Qual é a média que tem que cobrar sendo professor de Fundamental 1? Olha, né, eu acho que assim, chegar a um valor assim fixo, né? Acho difícil, mas acho que algumas coisas a gente tem que colocar em questão. Como, por exemplo, o valor da sua aula, professor, acho que é Natanael Muniz, isso, professor Natanael. Né? Natanael. Isso, professor Natanael, eu, por exemplo, eu vejo assim, quanto que eu me preparei para a minha aula? Quanto que todo esse meu esforço valeu? Né? O quanto de recursos que eu uso, né? O quanto de gastos, né, propriamente ditos eu estou tendo. E aí, precificar isso, é o quanto que você oferece, né? E aí a gente pode chegar aí a um valor. E procurando público, meu amigo, acha, com certeza, quem pague. Mas, professor, passei para o senhor. Professor Natanael e todos os professores, essa pergunta, quando o professor me faz, eu devolvo a pergunta. A pergunta é, quanto você vale, professor Natanael? Porque assim, tem uma média, tá, pessoal? A média é de 50 a 80 reais. Um professor que ministra aulas particulares para alunos particulares, não é professor de sala de aula, não, de escola particular, não. Um professor que ministra aulas para alunos particulares, no Brasil, em média, ganha entre 50 e 80 reais. E, gente, eu já fiz essa pesquisa, posso até fazer aqui, ó, gente. Quem está aqui ministra aulas particulares, diga quanto é que cobra, cada um aqui cobra. Sempre eu chego em algo entre 50 e 80 em média, tá, professor Natanael? Então, se você não tem uma referência de preço, mas quer começar, ou tem um preço que não está entre 50 e 80, começa ali. Mas o professor Lucas já exemplificou aqui. Ele passou por 50, passou por 80, passou por 100, hoje está em 190. E se ele encontrar público para cobrar 250, ele vai ter que cobrar. Por quê, gente? Porque quem regula preço é público. Anota aí. Quem regula preço é público. Então, por que não? A pergunta é, por que não? Ah, mas professor Alexandre Moraes, agora eu não gostei dessa história. Poxa, e o aluno que só pode pagar 20 pila? Meu Deus, dá aula para esse aluno em outro horário. Dá de graça essa aula para ele. Ministra de graça. Eu sou contra o de graça, tá, gente? Eu sou contra o de graça porque o de graça não dá, o aluno não dá valor. Você pode cobrar numa comunidade 40 10 reais, mas cobra alguma coisa. Se 10 por pouco, cobra 15. Se 15 por pouco, cobra 20. Tem que doer um pouquinho no bolso do aluno para ele valorizar. Mas nada contra a gente fazer um trabalho para um público que pague menos. Agora, o que a gente não pode é deixar de olhar para a gente, para o nosso 4K2. Faz o seu 4K2, depois você ministra, você vai ter sobra de horário. 4K2, 2 horas por dia. Vão sobrar 22 horas no seu dia. Exato. Ou, não sei, você tem a escola, alguma coisa assim, mas para o 4K2, 2 horinhas por dia é o suficiente. E dependendo do preço, gente, não precisa nem dar. Nem precisa dos 6 dias, dos 5 dias na semana. Segunda a sexta, né? Ou dos 7 dias na semana. O professor Lucas está aí. Né? Vamos fazer uma conta aqui rápida? O professor de matemática é assim, né? Gosta de fazer conta, né? Olha aqui. Se a gente pegar 4 mil, dividir por 190, a gente está falando de 21 horas no mês. Dividido por 4 semanas,
Professor Lucas Grão, se ele der 5,2 horas por semana, ele já ganha os 4K dele, 5 horas por semana. Ou seja, ele vai fazer 2 horas num dia, 2 horas no outro e 1 hora e pouquinho no outro. Coloca 1 hora e meia. Vai passar um pouquinho de 4K. Entende, pessoal? Então, depende. Depende do que você tem. Isso faz com que o professor Lucas Grão cada vez tenha mais consciência de que, de repente, ele não vai precisar ficar mais em 3 escolas, né, professor? Deixa eu aproveitar a oportunidade, professor. Conta um pouquinho sobre essa sua relação escola, aula particular, pauta para preencher, prova para corrigir, aula para preparar e 3 escolas. Como é que é isso, professor Lucas? Conta essa mágica aí para gente. Professor Lucas Grão, o mágico. Ai, ai. Quando você fala pauta, dá até um calafrio, rapaz, porque se tem uma coisa, o professor Alexandre, a gente já anda há um tempo, né? Ele sabe o quanto, né? O meu amor pelas pautas, né? Sendo bem irônico aqui, né? Mas só fechar rapidinho a pergunta do Natanael. Fica à vontade. Eu também estou vendo aqui, às vezes, alguns comentários. Para as matérias de exatas, para as matérias de ciências da natureza, gente, notícia, tá? Televisão. Tiveram pais pagando cerca de R$ 200 ou mais para aula particular de alfabetização. Só isso. Fecha parênteses, ponto. Para bom entendedor, nem a palavra baixa. Então, gente, deixa eu abrir um parênteses e fechar em seguida de novo. Qual é a diferença de você ministrar aulas de alfabetização, de matemática, de química, de história, de geografia, tendo público? Perfeito. Se você ministra aulas de alfabetização, é porque tem alunos de alfabetização. E, gente, eu sei que tem centenas, milhares de alunos de alfabetização. E a grande maioria não aprendeu em 2020 e em 2021. Ficaram trancados dentro de casa, tendo que se virar com uma conexão de internet, com um computador, com um celular. Pai e mãe, eu vivi essa história dentro da minha casa. Meu filho pequeno, Guilherme, era uma doideira. Às vezes eu estava aqui ministrando as minhas aulas particulares, minha esposa também trabalha em casa, ele tinha que se conectar, a gente tinha que dar atenção para ele, aí os exercícios ele tinha que fazer, criança não consegue fazer sozinha, aí ele vinha a mim, vinha na mãe, era uma doideira. E nós temos o privilégio aqui em casa de trabalharmos em casa, eu e minha esposa. Eu fico aqui pensando, o pai e a mãe que precisam ir para a rua, né, para ganhar o ganha-pão dele, ainda tem que chegar em casa e acompanhar o filho que não está tendo a oportunidade de ter aulas presenciais. E mesmo os alunos que têm aulas presenciais, não é o fato de serem pequenininhos que não vão ter dúvidas, dificuldades, né? Então, é essa consciência que a gente tem que ter. Público existe. Público existe. Agora, como encontrar? Cada um tem que encontrar o seu público. Né? Eu não tenho uma receita, um pozinho mágico, né, professor? Pozinho de pirlim-pim-pim, pum, apareceu o aluno. Não. A gente tem que buscar os nossos alunos, né? Sabre de luz mágico, né? Tá aqui, pá, não é assim, né? E depois eu vou chegar lá no sabre de luz também, tá? Próximo. Mas assim, só relembrando a pergunta sobre a questão do tempo, né? Foi sobre a questão... Isso. Como lidar com 3 escolas e ainda aulas particulares e conseguir dormir durante o dia. Sobra hora para dormir, professor? Essa pergunta eu acho muito legal, porque ela fala sobre prioridades, né? Quando eu ouço a pergunta que o professor Alexandre faz para mim, eu penso sobre prioridades. Você, professor, que está me assistindo, né? Qual que é a sua prioridade? E aí eu inverto também a pergunta. Será? E aqui eu não tô incitando a nenhum comportamento rebelde, né? Mas a escola pensa em você com a mesma prioridade que você pensa, escola? Pergunta retórica, mas imagino que você já tenha respondido, né? Mas fica aí. Então, isso eu comecei a olhar, né? A escola, às vezes, não dá aquela valorização que a gente tanto merece ou almeja, né? Então, é muito claro isso para mim. Então,
o que eu posso fazer, né? Nos buracos que eu tenho de horário, né? Fui colocando aulas particulares, né? Dá para colocar que o online ajudou muito, né? Senão seria impossível, né? Então, eu vinha para minha casa, né? E colocava aqui, eu tenho aqui, que nem o professor tem atrás um quadro, tem meu quadro também. Com o tempo eu fui inovando, mas foi uma estrutura muito simples que eu comecei, um celular, um tripé doado, uma caixa de som emprestada, e um quadro que eu comprei na pandemia, que foi R$ 200 à época, né? Eu comecei a dar prioridade a isso. Então, o que eu poderia, eu sempre minha estratégia é muito simples. O que eu posso fazer na escola, o que é da escola e eu posso fazer na escola, eu faço na escola, né? A gente sabe que a vida do professor é difícil, que como o professor falou, pautas, provas. Claro que pauta a gente consegue resolver boa parte delas na escola, né? Mas prova, preparar prova, corrigir prova, né? Corrigir às vezes lista de exercício, preparar aula, isso demanda um tempo. Então, a gente tem que se priorizar, né? O que é mais importante para mim? E aí eu coloquei isso na balança. O que é mais importante para mim? Eu, ou às vezes, ou a escola. Às vezes não. Ou eu ou a escola, né? E aí eu comecei a ver que isso eu converso aqui tranquilamente, que eu já tenho, né? Isso muito claro com os meus chefes, não tem medo de ser demitido, né? Então, assim, inclusive tem chefe meu que falou, Lucas, investe nisso, meu filho. Então, né, porque a gente sabe, né, que a gente Mas, precisa. professor, a gente não está falando nada que não seja verdade. Perfeito. É a Então, verdade, é a verdade. A escola sabe disso. uhum, A escola sabe que ela não consegue, às vezes até, gente, assim, não estou defendendo ou não deixamos de defender, não, mas assim, às vezes para a escola é complicado também. Para o gestor da escola é complicado, principalmente escola particular. Ele tem todo o negócio ali também, ele não tem, às vezes, como pagar o que às vezes ele mesmo acha que o professor merece. perfeito. É um sistema que acontece. Agora, se esse professor, se esse dono de escola não tiver a consciência de que o professor não ganha bem, o professor trabalha pra caramba, o professor tem 1.000 afazeres, ele ainda quer que esse professor leve para casa e aí trabalhe sem ganhar, porque são horas não remuneradas. Com Gente certeza. do céu, é mão de obra, é prestação de serviços, é qualificação de profissional. Com Na certeza. hora, na hora que vocês, né, vocês e nós temos que fazer cursos o tempo todo para a gente se aprimorar, não tem discussão. E não é a escola que paga normalmente, a gente tira do bolso para pagar. Então é muita cobrança em cima do professor e não tem a recompensa. Por que a recompensa financeira não tem que existir, gente? Por que a Perfeito. gente tem vergonha de falar de dinheiro, professor, né? Mas Exatamente. fechei meus parênteses, abri e fechei os meus parênteses aqui. E abrir fechou muito bem, né? Eu chamo de, né, dinheirofobia, né? Essa dinheirofobia que a gente tem, né? E eu acho interessante, prof, que quando a gente, nessas horas que a gente. Você tocou num assunto, num ponto muito sensível, né? Essas horas que a gente dedica em nossas residências, elas não são remuneradas. Então, assim, comecei a pensar, caramba, eu tô aqui gastando uma hora que eu poderia estar dando aula particular e ganhando às vezes, né? A maioria dos colégios hoje é média comum, né? 20 e 30 reais, né? Isso tem colégios que pagam o piso. Muitos colégios que pagam o piso, a gente sabe, como o professor me colocou, a dificuldade também dos gestores, sobretudo na pandemia, onde teve muito colégio que fechou, né? Onde teve muita gente que foi demitida, né? Então, Redução de carga, redução de salário com aumento de carga. perfeito, exatamente. Então comecei a colocar isso na ponta do lápis, professor. Comecei a colocar isso e a observar. Caramba, não. Essa hora minha que eu estou aqui fazendo um serviço que é maçante, eu poderia estar ganhando dinheiro. Simples. Poderia estar ganhando dinheiro. Então, aí que eu comecei, não, pera lá. Eu tenho que achar uma alternativa. Então, o que eu posso resolver hoje? E aquela lógica também, eu lembrei de outra coisa, que de outro papo nosso, né, professor? Que é aquela questão daquela questão da porcentagem, né? Às vezes o meu 100% que eu dou para o meu aluno não é 100% para ele, às vezes é 1.000. Onde eu quero chegar?
não me levem a mal, professores, de forma alguma. Meus alunos aqui já teve até alunos que falam que eu sou o melhor da região, mas assim, às vezes o nosso aluno na sala de aula, isso eu falo estritamente aqui para quem trabalha em colégio, né? Às vezes 80% da gente, para eles é 100, 120, 130. Então, não é necessário a gente demandar, e claro que você, né, que tem professor, tem pessoas aqui que eu imagino que são maduras, até porque não estariam aqui se não fosse isso, né? A gente não tem necessidade de dar toda aquela energia, às vezes toda aquela energia não é necessária, entende? Então, eu reservei, fazendo esse balanço de energia, né? Eu verifiquei que esse excesso de energia não eu posso deixar para mim. Não, pera lá. Eu tenho direito a isso. Eu posso chegar a essa minha valorização usando esse excesso de energia que em momentos anteriores eu utilizava às vezes para a escola. Não, pera lá. Eu posso catar aqui um pouquinho, posso catar uns 10, 20% para mim, para o meu aluno particular. E aí, nessa conscientização que eu comecei, não, caramba, vamos lá. E aí foi passo a passo, passo a passo. Não é da noite para o dia, óbvio, né? Que eu cheguei ao 4K, graças a Deus. Isso aí, professor. Você colocou uma coisa bem interessante, né? Uhum, O professor, ele leva para casa uhum, pautas para preencher, provas para corrigir, aulas para preparar, provas para preparar, num horário não remunerado. exato. Aí, ele usa esse horário não remunerado porque ele quer cumprir as obrigações dele. Uhum. Aí, esse horário não remunerado não permite que ele seja remunerado com aula particular. Olha. Ou seja, ele tem ganho, ele tem perda, sei lá, dupla ou tripla. Ou seja, que esse professor, como é que era o nome, hein? Esqueci, que falou aqui do. Esqueci, que cobra R$ 50. Esqueci o nome dele. Natanael. Então, o professor Natanael, aqui só fazendo uma brincadeira, tá, professor? Fazendo dando um exemplo. O professor Natanael, que ganha R$ 20 dentro de sala de aula, ele precisa de tempo em casa para poder suprir a necessidade da escola sem ganhar. Aí ele deixa de cobrar os R$ 50 dele por uma aula, ele não vai ter aquele horário para um aluno. E ainda ocupa o tempo dele, que ele podia estar dormindo, vendo televisão, brincando com os filhos, brincando com qualquer coisa, ficando à toa, vendo série. Ele está ocupando com a sala de aula. Então, a perda é imensurável. Quando a gente analisa profissionalmente, tá, gente? Eu estou fazendo uma análise profissional. Por que o professor tem que trabalhar em casa e não é remunerado por isso? Qual é o sentido disso? Nenhum Então, sentido. ele teria que ter na carga horária dele algumas horas para ocupar, para usar na casa dele, para poder suprir todas as necessidades. Aí o professor Lucas Grion, inteligentemente, faz o quê? Ele usa as horas remuneradas e faz o trabalho dele nas horas remuneradas. Está errado isso, gente? E ele não entrega os 100% dele, porque são 200% para o aluno nem vai perceber. Porque esse é muito engraçado, né? Assim, vamos fazer uma comparação. Quem tem hoje um carro popular tem um padrão, né? Tem um padrão de exigência de automóvel. Uhum. Quem tem uma Ferrari e anda na cidade a 50 por hora, ele tem conforto, mas ele não consegue usufruir de todo o potencial que aquele carro tem. Perfeito. Então, será que vale a pena ter uma Ferrari, andar com a Ferrari na cidade e gastar muito mais dinheiro com tudo? Entende, pessoal? Será que não é melhor ter um carro popular porque esse carro vai te atender da mesma forma, com muito menos custo? É isso que o professor está tentando dizer. Por Exatamente. que eu tenho que comprar uma Ferrari se às vezes um carro um pouquinho melhor do que o popular me atende? Então, por que eu tenho que entregar dentro de sala de aula 200% do meu melhor, onde as pessoas não conseguem alcançar isso? Os meus 200 equivalem a 100% para eles, e os meus 100% equivalem a 100% para eles, e às vezes o meu 80% equivale a 100% para eles. Só que para o professor Lucas, é tempo que ele ganha em casa. Aí ele faz o quê? Ou ele vai ver as séries dele, ou ele encaixa a aula particular com 3 escolas, pessoal.
É verdade. Entende, professor? Entende isso? Então, aí as pessoas falam assim, eu não tenho tempo. Mas por que não tem tempo? Porque não sabe usar o tempo, porque todos nós temos 24 horas. Se alguém tiver mais 25, 26 horas, diz aí que a gente negocia essas horas a mais. Ninguém tem 25 horas no dia, ninguém tem 26 horas no dia. Todos nós temos 24 horas. Por que alguns conseguem 4K2, outros não? Por que alguns conseguem se organizar melhor, outros não? Porque otimizam tempo, né, professor? Perfeito, perfeito. O que o senhor falou é cirúrgico, né? É claro que é muito difícil a gente conseguir fazer tudo, né, na escola, mas eu tento fazer o máximo, né? Né? Os professores aqui sabem, né? Muitas escolas, né, nesse modelo chamado híbrido, né? Tinha um computador na frente. Então, assim, estratégias simples. Chegava o e-mail do colégio, eu basicamente, né? O aluno estava fazendo exercício, eu deixava o aluno fazer um exercício, respondia o e-mail rapidamente, sabe? É isso que o senhor falou. Otimização de tempo. Otimização de tempo, perfeito. Porque é muito chato quando a gente vê isso, dessa questão da remuneração, né? Ou da não remuneração fora, né, do nosso horário, pegando essas horas que são preciosíssimas. Se tem um ativo hoje, no século XXI, que é querido, é o tempo. É um dos maiores ativos que a gente tem, porque, prof, é surreal quanto a gente dinamiza o tempo. E como o senhor bem colocou, o tempo que a gente necessita para dedicar a nossa família, para dedicar a nossa saúde, para dedicar aos nossos afazeres, a um divertimento, né? Às vezes a gente, né, mais um paradigma aqui, uma objeção que é colocada, né? Que o professor não tem que ter férias. O professor é aquele que se doa. Tem que sofrer, sofre, professor. Exatamente, né? Não, nós professores, nós temos direito de tirar férias, nós temos direito a viajar, nós temos direito a... eu brinco muito aqui em Petrópolis, que petropolitano gosta de ir para Cabo Frio. Não, professor, você tem que parar de pensar só em Cabo Frio, tem que pensar em outros lugares, viajar, ter um plano. Mas com que dinheiro, né, professor? Com que dinheiro esse professor vai tirar as férias dele se ele ganha R$ 20 por hora e se mata de trabalhar? Perfeito. Aí ele fica frustrado. Sim. Mas, poxa, eu me dedico tanto à escola, ninguém gosta de mim. A gente que não gosta da gente, né? Professor, eu tenho uma pergunta aqui cirúrgica, que eu acho que os professores vão gostar dela. Que é a seguinte. Para o professor Lucas Grion cobrar muito acima da média, ele tem que ter um diferencial. Né? Vamos tentar entender que diferencial é esse. Porque não é à toa que um aluno vai pagar R$ 190. É caro. Para alguns alunos é caro, para outros não é caro, porque vale cada centavo. O que diferencia, professor Lucas, um professor que consegue cobrar mais caro, além de mindset, né, que a gente está falando aqui, mas o que diferencia, tecnicamente falando assim? É bom relacionamento, é foco no resultado que o aluno tem que ter, é bom relacionamento com os pais, é mais cobrança do aluno, ficar fazendo uma lista de 100 exercícios. Como é que funciona isso? O que o professor Lucas Grion deve ter de diferente? Se você não tem essa consciência, eu não sei se você tem ainda ou não, professor, o que você acha que diferencia a sua prestação de serviço, a sua aula particular, que faz com que o aluno pague mais? Excelente pergunta, prof. Com certeza, né? A gente fala muito da questão do relacionamento que a gente pode ter com o aluno, pode conversar, bater papo, tudo, mas o que mais chama a atenção, sem dúvida, é o resultado. Qual que é o resultado que eu posso gerar? Qual que é o nível que a gente pode alcançar? Qual que é o resultado que a gente pode fazer nesse trabalho de planejamento, dando a mão, auxiliando o nosso aluno particular? E isso é que é o diferencial. Resultado. Foco em resultado, né? Uma meta, um objetivo. Nossa, eu quero chegar a determinado objetivo. Objetivo X. Vamos colocar aqui, fazer uma brincadeira, prof. Vamos lá. Passar de ano. Vamos passar de ano. Então, vamos levar o nosso aluno a passar de ano, a se livrar da recuperação, ok? Passar num vestibular,
vamos lá, né? O resultado é o norte, né? É o direcionador de todas as coisas, de todo o nosso trabalho. O bom relacionamento também, ele é sim, ele é. Mas o que Importante, importante, mas não é ele que vai fazer o aluno continuar com você pagando o que você está cobrando. Não é relacionamento. Porque, Exato. porque gente boa, professor gente boa, como fala aqui o Carioca, né? Professor gente boa, aquele professor legal, o aluno não precisa pagar para ter contato com ele. Tem um monte de professor gente boa na escola. Tem um monte de professor gente boa com quem ele pode conviver. Perfeito. Resultado, professor. Perfeito. Resultado, isso aí, isso aí. O resultado é o foco, o resultado é aquilo que até direciona o nosso trabalho do professor particular, para saber como, né, qual que é o caminho, né, chama dos milestones, né, para chegar até onde a gente deseja. Então, assim, o que me fez chegar a essa precificação, a esse nível, né, que a gente chegou, que, né, eu quero crescer, eu não quero ficar mais nesse nível, eu não quero, né, crescer mais. Sempre subir isso aí. Sempre subir, exatamente, é a questão do resultado. Qual é o resultado que a gente foca? Né? A questão do relacionamento é bom. Geralmente os alunos particulares, por terem um contato maior com a gente, né, sempre tem um relacionamento aprazível, um relacionamento legal, mas não é isso que é o diferencial. O diferencial do professor Alexandre, né, o diferencial de outros professores é o resultado. Qual é o resultado que a gente pode oferecer? Como a gente vai chegar lá? Esse é o diferencial e é o norte, né, professor, para todas as coisas que até vão vir, né? Qual que é o diferencial que eu posso chegar para talvez fazer a precificação, para fazer a minha divulgação do meu trabalho, né? Tudo isso gira em torno dessa palavrinha mágica. Mágica, resultado. Gente, eu não sei se eu contei isso já para o professor Lucas, eu tive empresas de tecnologia, né? Até eu trilhar o caminho das aulas particulares, eu tive algumas atividades também, né? E essa ficha caiu para mim quando eu abri uma primeira empresa, depois abri uma segunda empresa, era informática, depois eu ampliei para tecnologia. E a ficha caiu para mim quando eu comecei a prestar serviços. Olha só que interessante. Vou trazer aqui a analogia para aulas particulares, tá? Então, eu comecei vendendo produto. E eu vi que vender produto não me levaria muito longe, porque vender produto, você ficava limitado a um preço. É tipo sala de aula, né? Então, se todo mundo cobrasse R$ 100 no produto, eu tinha que cobrar R$ 100 independentemente de quanto eu comprasse. Então, se eu comprasse um produto por R$ 90 e todo mundo vendia por R$ 100, no mercado que eu trabalhava, eu tinha que vender por R$ 100. Só que eu falei, por que eu pensei? Olha que interessante. Eu vou prestar serviço, porque serviço não tem precificação, não tem tabela de serviço. E eu comecei a buscar um público mais exigente, porque eu também sou exigente, porém que recompensava financeiramente porque dava valor a isso. Perfeito. Então, quando eu comecei a sentar nas mesas para conversar e fechar negócio com os meus clientes, normalmente eram negócios de informática. Eu quero comprar tantos computadores, eu quero fazer manutenção dos meus computadores, eu quero que você faça a manutenção na minha rede de computadores, eu quero que você mande técnicos seus para olhar problemas que os meus usuários vão ter lá nos seus computadores, etc. O que eu percebi, professor? Olha que legal. Eu percebi que muitos reclamavam de outros prestadores de serviços chegarem lá, cobrarem nos computadores ou na prestação de serviços preços muito altos. E eu comecei a entender o que acontecia. Às vezes, na maioria das vezes, eu chegava numa empresa em que os usuários, eles praticamente acessavam a internet, mexiam no Word e no PowerPoint. Era isso. Corretora de seguros, empresas de contabilidade, é isso. Internet, Word, Excel, um Excelzinho, etc. Aí eu me perguntava assim, para que eu vou vender para eles uma Ferrari se um popular resolve? Então eu comecei a vender
computadores que não davam problema e que atendiam de sobra a necessidade do cliente, fazendo uma analogia com o que o professor Lucas falou, de 100%, etc. E com isso o preço era mais baixo. Só que eu tinha uma margem de lucro maior com esses clientes, porque a minha prestação de serviço era diferenciada. Então, para mim, valia a pena, porque eu trabalhava um percentual de lucro maior, e para o cliente valia muito a pena, porque estavam entregando para eles uma Ferrari, sem entender que eles não precisavam de uma Ferrari. E na prestação na mão de obra também, eu combinava com eles preços que eram justos para mim e para eles. E o que eu estou dizendo? Eu focava em resultado para eles. O resultado que eles queriam. Eu atendia as expectativas. Exatamente. Agora, eu tinha clientes que queriam o suprassumo. Eu quero um Core i7 com 8 GB de memória, HD de 1 tera, que entende essa linguagem da informática. Eu vendia isso para ele também. As aulas particulares são iguais, gente. Então, se você tem um aluno que tem baixa expectativa, trabalhe nessa baixa expectativa dele. Se você tem um aluno que tem a expectativa maior, vai na expectativa maior. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a pior coisa para todos nós é participar de uma conversa e não entender o que está sendo falado. Então, às vezes, o que acontece quando a gente está com amigos e eles começam a ter um papo de um assunto que a gente não domina? A gente deixa de participar daquele grupo ali. Por quê? Porque a linguagem não está batendo. Aula particular é isso. Consultório médico é isso. Consultório dentário é isso. Consultório de terapeuta é isso. Então, o bom profissional liberal, o bom profissional autônomo, o bom professor particular é o que saca isso. Perfeito. Essa é a sacada, né? Aí, o público, você vai adaptar o seu preço ao seu público, porque você vai entender o seu público, né, professor? Perfeito. Assim embaixo, novamente, é isso, né? Essa chegada verificar essa questão do 100%, ela é muito fundamental. Porque, assim, é mais uma caixinha que coloca, mais um direcionamento que colocam na gente, e que a gente já sai até da faculdade com esse paradigma, sabe? Não é necessário a gente dar mais do que aquilo que a gente, né? A profissão já tem esse, né? Eu vou até usar a palavra que os alunos usam, né? Esse ranço, né? De extrema doação, quiçá total doação e pouco olhar para nós mesmos. Tanto que, né, pasme, muitos professores tiveram problemas de saúde, né, nessa pandemia. Então, é muito sério isso. É muito sério, não só por uma questão profissional, mas por uma questão pessoal, questão do professor pensar o que ele é. Então, esse pensamento dessa proporção, né, 100%, talvez não seja e você não vai deixar de ser um bom professor por causa disso. Tem certeza? Não. Com certeza. É trabalhar sob demanda, gente. Exato. Quando a gente tem essa consciência, a vida muda. Tudo na vida... Tem muitas pessoas que usam uma energia desnecessária e se cansam muito, se estressam muito. Não precisa, gente. A gente tem que saber medir em tudo na vida. Medir relacionamento, medir carreira profissional, medir carreira financeira. A gente tem que buscar o meio termo, né? Existe uma frase que eu falo bastante, né, não é minha, não, eu ouvi nas redes sociais, que é: feito é melhor do que perfeito. Perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Então, se você pode fazer algo, esse algo tá tranquilo, está atendendo, se você vai em busca da perfeição, você vai gastar muito tempo. Aí você não vai ter tempo, porque você está se dedicando demais ao que não precisa de tanto tempo, né? Então, a gente tem que medir isso, né, professor? Exato. Professor, deixa eu te fazer mais uma pergunta. São duas perguntas que eu selecionei aqui que eu queria fazer, né? Porque a gente já estourou o tempo.
A primeira pergunta é, fala um pouquinho sobre divulgação das aulas particulares, né? Que tem muitos professores que perguntam isso. Tem uma professora que perguntou isso aqui. Como é que eu divulgo as minhas aulas particulares? Como é que o professor Lucas Grion divulgava as aulas particulares antes de ter a consciência 4K2 e hoje divulga, professor? Essa parte é que eu estava esperando, acho que eu mais gosto de falar, né? Que é antes, né? Por ser um bico, não por entender que as aulas particulares não poderiam fazer essa mudança na minha vida, né? Era muito no boca a boca. Ah, conhece fulano, ou tá precisando de uma aula particular, urgente, né? Não, hoje isso era consciente antigamente. Depois do projeto 4K2, aí eu consegui até realizar um sonho, né? Não é nem um sonho, mas uma vontade que eu tive, que os meus alunos pediam, que era, professor, você tem que ir para as redes sociais, você tem que falar um pouco desse seu trabalho, as nossas aulas que a gente está aqui, que são maravilhosas, vão para as redes sociais. E aí eu comecei, puxa, né? Eu preciso, mas ficar naquela da procrastinação, né? Aí até que o professor falou que o feito é melhor do que perfeito. Eu falei, não, então vamos lá. Vamos nos aventurar nessa das redes sociais. Então, utilizei meu Instagram, né, que é a principal ferramenta hoje de contato com o meu público-alvo, né? Mas claro, né, aí mais uma vez a gratidão ao projeto 4K2 que ensinou a gente como, quem e quando veicular e o que veicular, obviamente. Então, assim, comecei a colocar, né, no Instagram de maneira bem simples, um celular, um tripé, o meu quadro e fui resolvendo, né, dando, né, como o professor Alexandre gosta de falar, um pedacinho da melancia, né, dando um pouco, né, daquilo que a gente tem de diferencial. Então, aí eu comecei em abril de 2021, né, a minha página que vocês vão seguir, @Grion. Sigam, gente. Pode seguir. @Grion Química. Grion Química, exatamente. Mudei o arroba, né? Porque todo mundo me conhece como Grion, né? Então. Eu gostei, eu gostei. Eu ia falar isso para você, eu gostei. Aí. Da Liga, é bacana. Certeza. E nisso, né, comecei a veicular aqueles pedacinhos das aulas, né? E nisso foi começando a ter procura. Então, aí começamos em abril de 21. Então, tive que dar uma parada, porque não tinha mais espaço para aluno. Eu falei, não, opa! Para um pouquinho, né? E aí, depois, né, a gente voltou a fazer esse trabalho, né, começando a captação de alunos. Então, essa foi a ferramenta, né? Redes sociais, dá para a gente chegar, dá para a gente alcançar alunos que a gente, né, menos imaginava chegar. Os alunos chegam até nós. Claro, não vai ser como o professor falou. Não é no toque de mágica do sabre de luz, que é o meu o meu auxílio. Pozinho de perlim-pim-pim. Tem e não tem mágica. Tem trabalho, tem estudo, tem procura. Estratégia, exatamente, perfeito. Para a gente chegar lá. Já também tem gente a seguir. Obrigado, tá, gente? Vocês que já estão começando a seguir aí. Muito obrigado, né? E fazer isso, porque isso é muito necessário, né? A gente ter a real estratégia. E sim, dá. Pelas redes sociais, gente, a gente consegue alcançar aquele aluno que a gente mais quer tá ali. Mas, claro, não é como a gente quer. A gente tem que estudar, ter estratégia, técnica, saber como usar. E todos esses subsídios foram dados aí pelo projeto 4K2, ao qual tenho extrema gratidão, porque dá para chegar. Inclusive, prof, deixa eu só falar uma coisa, né? Eu já falei, professor, teve um aluno meu numa aula, né? E que perguntou assim, ele falou toda hora 4K2, 4K2, 4K2. Lá, o professor Alexandre, ele me perguntou assim, professor, eu tenho uma pergunta para você. Eu falei, pode falar, né? Aí eu estava na sala e esse aluno estava online. Professor, eu quero saber como é se o senhor quer ganhar 4 mil... Um aluno meu, 4 mil reais trabalhando 2 horas por dia com aulas particulares. Porque
os alunos começaram a... O que é esse 4K2? O que esse cara tanto fala? Porque funciona, né? Então, já até falei para alguns alunos, né? Algumas alunas minhas da terceira série do médio, eu falei, gente, alunas minhas que precificavam, prof, olha só, R$ 15, alunas de terceira série do médio. Eu falei, não, você pode parar com isso já. Já, para. Né? Professor, mas eu não sei se eu tenho confiança, mas vamos lá. Pare e pensa comigo. O aluno gosta da sua aula? Gosta muito, professor. Ele aprende. Então, você acha que é justo só R$ 15? Mas, professor, eu só tenho ensino médio, estou acabando. Gente, mas ele gosta da sua aula. Você se preparou. Você não chegou até a terceira série do ensino médio aqui à toa. Né? Uma outra aluna, prof, eu gosto de dar aula de inglês para criança. Alunas minhas de ensino médio, tá? Alunas de ensino médio. Falei para ela, pode precificar 60. Meu Deus do céu, pode precificar 60. Você sabe falar inglês. Você tem um recurso muito legal. Essa minha aluna... Né? Quem nivela público... Quem é ele. E vai na divulgação das redes sociais. Me ajudaram, professor, a chegar, né, nesse patamar que eu tô. Nunca fui de produzir conteúdo, né? Mas estamos aí, né? Aqui... Mas o seu conteúdo, professor Lucas, gente, vale a pena dar uma visitada, mesmo que não siga o professor Lucas Grão, dá uma visitada na página dele para vocês verem que ele consegue conciliar, aliar, melhor dizendo, o senso de humor dele. Ele tem humor com as aulas. Então, ele consegue trazer vídeos. Eu não sei como é que é a aula dentro de sala de aula. Eu nunca assisti uma aula do professor Lucas. Eu vejo o que ele publica nas redes sociais, que deve ser parecido com o que ele faz em sala. Então, ele traz uma dose de humor. Por quê? Porque ele é bem-humorado, ele gosta da coisa lá da Star Wars, etc. E, com isso, ele consegue cativar o aluno. Porque alguém fez a pergunta aqui, a divulgação certa, ela tem que ser feita para o público que você quer atender. Perfeito. Então, o professor Alexandre não tem o humor do professor Lucas Grão, então eu não vou conseguir nunca fazer uma publicação igual a dele. E se eu fizer, eu não vou estar sendo eu. Eu vou estar forçando uma barra. E o público percebe que a gente força uma barra. Se a gente forçar, a gente tem que ser a gente. Então, quem é sério, publica sério, mas publica para o público, direcionando para o público que a gente quer. E o resultado vem, pessoal. Agora, ficar fazendo... eu falei isso na aula, acho que na aula passada, da semana do professor valorizado, né? Ficar fazendo meme, dancinha e outras coisas nas redes sociais, não é isso que vai fazer o aluno vir. Você pode fazer meme? Pode, mas você tem que direcionar para o seu objetivo fim. Então, se o professor Lucas quer dar aula de química para ensino médio, o meme dele tem que ser falando de ensino médio, falando de aula particular de química para ensino médio. Então, é isso que falta, às vezes, você alinhar o conteúdo que você tem e que você quer entregar para quem vai receber esse conteúdo e que você quer que receba. Então, se eu quero fazer um trabalho para professores, eu vou falar sobre aula particular, eu vou falar sobre o projeto 4K2. Agora, se eu quiser fazer um trabalho direcionado para os meus alunos particulares, eu não vou falar de 4K2. Eu vou falar de aulas de matemática e física, né? Vou trabalhar o que ele quer de mim, o que ele espera de mim. Exato. Porque isso, não é assim que acontece. Eu brinco, pessoal, que é como se eu não estou com nenhum controle aqui, que é como se a gente tivesse internet, Instagram, é como se a gente tivesse um controle remoto nas nossas mãos, passando de canal em canal. Então, o que a gente faz? A gente fica procurando, né? Assim, a gente pega um controle remoto, quando a gente está assistindo TV, e a gente fica procurando os canais. Até que quando a gente passa no canal e tem uma chamada importante, uma notícia importante, uma série importante, a gente para e assiste aquela série. Mas aquela série tem que ter a ver com a gente. Perfeito. Então, por exemplo, se eu passear pela internet, tiver propaganda, sei lá, de algo que eu não gosto, né? Sei lá, basquete, eu não sou muito ligado em basquete, eu gosto, mas etc. Ver esse exemplo na minha cabeça. Eu vou passar, eu não vou ficar no basquete. Agora, se tiver futebol e for uma boa partida de futebol, eu fico, porque eu gosto de futebol. Agora, tem que ser uma boa partida de futebol. Se for uma partida de futebol chata, eu vou continuar zapeando o meu controle remoto. Nas redes sociais é igual, só que é assim, né? As pessoas ficam assim, até que elas param, peraí, isso aqui me interessa.
Eu quero ver o que esse cara está falando, o que esse professor Lucas Grion está falando. E ali ele vai seguir, o aluno vai seguir. Ó, gostei do que ele está falando aqui, interessante, ele está ensinando química de uma forma descontraída. E aí os resultados, como a gente falou, vêm, né? Vem, Muito vem. bom. Acho que a professora aqui, acho que é Sandra Piscitelli, colocou uma frase bem legal aqui. Nós ser transparentes para os jovens, usar o que a gente gosta. Isso é bem interessante, porque quando a gente tem foco em resultado, né? E assim, o que eu faço é direcionado para o resultado do aluno. Se você tiver fazer a sua divulgação direcionado no resultado, cara, Ninguém vai te segura. chega lá e não é difícil, tá? Não é difícil. A gente tem outro senso comum, outra amarra, né? Outra trava que a gente tem de que a gente não consegue se dar bem com redes sociais. Gente, não é. A gente Não abriu tem esse papo. Crença é crença. pensa. Eu vou te fazer mais uma pergunta, professor, mas me veio aqui a aula 2, Hum, que eu liberei ontem. A professora Patrícia Sinili, que foi, sim. professora, foi também, já fez o seu 4K2, ela trabalha com mosaico, é professora de espanhol. Ela teve uma fala muito interessante, que eu fiz essa pergunta para ela, e ela mandou um vídeo para mim e eu publiquei, eu coloquei na aula. Ela fala assim, gente, até me arrepia. Ela fala assim, quando a gente encontra o público certo, estou todo arrepiado, encontra o público certo e entrega resultado para esse público certo, ela falou assim, a gente voa. Ela repetiu, a gente voa. E eu achei perfeito. A gente voa, pessoal. Por quê? Porque esse público, ele vai, como nós mesmos. Se a gente gosta de alguém, se a gente gosta de um estilo de música, se a gente gosta de um restaurante, a gente conta para o mundo inteiro que a gente gostou daquilo. Perfeito. Aula particular não é diferente. Então, Tá? você atendendo um público que gosta de você e atendendo as expectativas ou superando essas expectativas, esse público naturalmente vai te indicar. E como diz a professora Patrícia, a gente voa. É Vou. isso. Não tem quem segure mais. É um voo que não tem limite mais. Não tem mais. Você vai cada vez voar mais alto. Né? O céu é o limite, né? Com certeza, com certeza. Fala. Professor Lucas, última perguntinha para gente encerrar. O que você, depois desse papo todo aqui, mais profundo, mais direto, né? Professores de exatas são assim, né? A gente vai direto ao ponto, né? O que dizer para os professores que estão assistindo a gente, que vão assistir a gente, que estão interessados em aula particular, ou já ministram aulas particulares e não conseguem sucesso? Como esses professores que têm algum interesse por aula particular, como é que eles devem lidar com as aulas particulares? Como é que eles devem enxergar as aulas particulares? O que dizer para esses professores, professor Lucas Grão? Ah, muito bom, né? Excelente pergunta. Primeiro, valorize-se. Acho que nossa conversa foi toda essa, né? Se deu para a gente tirar aí uma síntese, primeiro, valorize-se. Pense que você é um profissional que estudou demais, né? Ralou na faculdade, às vezes mestrado, doutorado, né? Você ralou. Primeira coisa, valorize-se, né? Segundo, saiba que aquilo que você tem para oferecer é muito precioso, vou até enfatizar, é muito precioso mesmo, né? E que tem aluno que vai atrás de você, atrás desse conhecimento que você tem. Você não é professor à toa, é porque você trabalhou essa vocação na sua cabeça, no seu coração, né? Então, valorize-se, entenda que aquilo que você tem a oferecer é muito precioso e que a terceira coisa é corra atrás. Corra atrás. Parece até meio óbvio falar isso, sabe, prof? Mas corra atrás, porque às vezes a profissão do professor amarra muito e deixa a gente nesse patamar, né? Nesse patamar apenas da escola e não, né? Sempre veja uma coisa que eu sempre levei muito na cabeça, sempre vejo momentos de dificuldade como oportunidades para crescer. Por que eu falo isso? Porque eu enxerguei a pandemia, né?
eu sempre falei assim, caramba, quando a pandemia chegou e foi bem no mês do meu aniversário, em março de 2020, falei, caramba, né, eu acho que vai dar tudo andar para trás, vou perder emprego. E não. Depois eu parei para pensar, nossa, que pensamento pequeno, né? E né, aí eu também fico arrepiado nesse momento, professor, que eu falo assim, na pandemia eu consegui aumentar meus ganhos, né? E Também. eu fico muito honrado e feliz, porque eu não imaginava que isso ia acontecer. Eu não imaginava que então, assim, sempre enxergue os momentos de dificuldade, né? As incertezas, né, do nosso tempo, da nossa época, dos nossos, como oportunidade de crescer. Veja sempre a lógica Superação. e Quando a sim, gente, não, mas o professor, quando o professor é provocado, ele tem que se superar, ele faz muito bem feito, né, professor? o professor por si só é zeloso, né, professor? Ele é zeloso com aquilo que ele vai ensinar, quando ele vai ter algum tipo de conteúdo que ele esteja mais incerto, ele vai atrás, ele não dá aquela aula sem saber daquele conteúdo. Isso acontece muito comigo, gente. Se tem algum assunto, puxa, eu vou dar aula daquele assunto de química, mas, puxa, faz um tempo que eu não dou aula daquele assunto. Eu com certeza vou atrás de livros, Estudar, estudar. estudar. Exatamente. Então, assim, prepare-se, corra atrás e não deixe a sua condição, né? E a quarta coisa que eu falo é não deixe a sua condição, seja ela qual for, né, te diminuir, te menosprezar e te colocar nesse nível. Por que eu falo isso? Porque assim, né? O Lucas tem 31 anos, né? Mas quantos professores, né, mais velhos, quer dizer, puxa, eu não tenho tanta essa facilidade com tecnologia que nem o Lucas tem, que nem o Lucas pode ter, né? Não, pelo contrário, eu acho que a gente pode, né? Eu tenho outro professor, claro que a gente sempre fala do professor Vanilson, aquele maior exemplo disso, né? Mas eu tenho um professor conhecido. Professor Vanilson, ele pensa em 4K2, meu Deus do céu, tudo que ele faz vem 4K2. Com Nossa, certeza, né? 12,5. Ele está em 12,5, professor. Sensacional. Mas Ele é um assim, fenômeno, ele é um fenômeno de 4K2. É uma máquina. eu gosto de citar um exemplo de um professor que ele até falou para mim, ele até agradece a mim, porque ele falou assim, Lucas, se não fosse você ter me falado sobre aulas particulares, encher o saco sobre aula particular, né? Que eu compartilho muito isso, né, com os outros professores, né? Porque se deu certo para mim, para que eu vou guardar para mim? Não, eu compartilho. Até com os meus alunos eu falo, né? Então, de maneira. Ele fala assim muitas para mim, Lucas, olha, mas eu tenho, Lucas, eu só. Sem brincadeira, prof. As minhas aulas, professor de matemática, muito amigo meu, né? Ele trabalha numa das escolas comigo, ele fala assim, Lucas, a minha aula é só. Ele pegava duas gavetas assim, né? Colocava uma tábua, uma folha de papel e uma webcam que a escola cedeu a ele e perguntava. E fazia as aulas lá. Pasme, professor. Todas as aulas particulares dele, ele fazia assim, online, desse jeito. Ele falava, Lucas, muito obrigado por abrir esse horizonte, porque. E não parava de. Eu comecei assim, Exatamente, ele falava comigo, o prof, Lucas, eu não. Grion, eu não consigo, né? Ter mais agenda para aula. Tem aluno que está me chamando toda hora. Eu falei, mas é aquela questão, então assim. Né, ele falou, Lucas, mas eu não sei mexer com o Instagram. Eu não sei fazer vídeo. Cara, mas você gera resultado. Então, assim, né? Volta aquilo que eu falei anteriormente, né? O que você tem é muito precioso. E, gente, num país com 220 milhões de pessoas, com certeza você vai achar. Então, assim, não se deixe diminuir, porque, eu não sei mexer no PowerPoint, no... aprende, não tem mistério algum. A professora colocou aqui, Sandra, eu tenho 53, eu tenho 53 anos também, gente. Tá vendo? Qual é Tá a vendo? dificuldade? Eu Sabe lembro, onde é que está a dificuldade, professor? sim, Ó, sim, exato, tá na na cabeça. nossa cabeça. Tá na cabeça. Eu lembro do professor, teve que o professor fez lá, professor Ricardo, né? Professor Ricardo. Ricardo, professor Cara, Ricardo, que cidadão sensacional. O material dele é simples, mas carrega uma bagagem de experiência, de conhecimento, de sabedoria
e foi para online. Olha que maravilhoso. Entende? Então, assim, é muito... É muito... São essas as dicas, né? Não deixa tudo aquilo que a nossa profissão ou que o mundo em que a gente está inserido diminua o professor. Porque o professor, ele tem, assim, sabe, valor imenso. Se era isso que um jovem, né, um jovem que tem muito pouco a oferecer, pudesse dar de dica, eu daria isso, sabe, professor? Porque eu amo muito ser professor. Desde o ensino médio eu já dava aula para os meus amigos, né? E eu já sabia isso desde o ensino médio. Mas, sabe, são essas dicas. E a gente pode sim chegar a um patamar que a gente nunca imaginou. Isso aí. Professor Lucas Grion, gente, vocês perceberam, tem 31 anos, ministra aula em 3 escolas. No final de ano, ele foi solicitado para participar de um monte de formatura. Só ficava postando um monte de coisa nas redes sociais lá, participando de um monte de evento. Chegou a 4K2, onde ele coloca a mão, ele consegue resultado. Então, vale muito a pena a gente ter o professor Lucas Grion como exemplo e entender isso, pessoal. O limite está em nós mesmos. Professor dizer que não sabe fazer, não sabe mexer no PowerPoint, aprende, professor. Não sabe navegar nas redes sociais, gente do céu. Já foi difícil isso quando eu programava em Pascal, quando eu fazia a faculdade. Pascal, era dificílimo. Hoje, gente, é tudo autoexplicativo. Qual é a dificuldade de fazer uma live? É tocar em 2 botões no Instagram e pronto. A gente está numa live. Então, hoje a tecnologia está muito fácil. Então, não há limite. E você tem tudo mastigado no YouTube, no Instagram. As pessoas estão lá todas dispostas a ajudar. Então, não tem essa desculpa de que a gente não sabe tecnologia. O professor Ricardo, né, só para a gente fechar, ele foi um ótimo exemplo disso, né? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de um coração absurdo, mas tinha suas limitações. Ele se dizia analfabeto digital, né? Ele passou, né? Ele foi meu aluno, e com toda a humildade ele me ouviu, e hoje ele tem um trabalho, né? Ele está meio paradão, eu tenho que estimulá-lo a voltar a postar, porque ele já chegou no 4K2 dele, ele ficou com preguiça de voltar para as redes sociais, está com a agenda também cheia, etc. Mas ele conseguiu alinhar a qualidade que ele tem, as limitações, entre aspas, que ele tem, com a vontade de chegar lá, de conseguir. E o trabalho foi muito bem feito. Então, não tem limite, não tem limite. A gente consegue, gente. E o mundo online ele está aí, ele é uma realidade. Não tem como você dizer, eu não quero isso. Não tem como, não vai retroceder. A pandemia vai passar, se Deus quiser, e o mundo online vai continuar forte do jeito que ele está. Então, se a gente quer crescer, se a gente quer oportunidades, não só no online, em qualquer oportunidade que apareça, não vale ficar com vendas nos olhos, tá, pessoal? Ainda mais nós, professores, pelo amor de Deus. O professor dizer que tem limitações, depois de tudo que ele aprende, depois de tudo que ele vive, é crença da cabeça dele. Né? Exato. Professor Lucas Grion, muito obrigado, professor, mais uma vez colaborando aí, trazendo nessa semana super importante para o professor brasileiro, a sua colaboração, a sua opinião, a sua experiência. Diz que não tem experiência pra caramba, gente. Está aí já fazendo 4K2, se Deus quiser vai fazer 5K2 esse ano, 6K2, e aí o céu é limite. Vai voar, como diz a professora Patrícia, vai voar. Professor, muito obrigado, tá, gente? Abraço, mando um abraço para todos, agradeço demais a sua participação, professor Lucas. Gratidão, estou à sua disposição aí para o que precisar. Pessoal, amanhã, 8 horas da manhã, liberaremos a aula número 3. Aula número 3. Se você não assistiu a aula 1 e 2, dá tempo. Clica lá no link, no link da bio do meu Instagram. Primeira opção, inscreva-se na Semana do Professor Valorizado 4K2. Você se inscrevendo, você vai ter acesso à aula 1, aula 2 e aula 3, que vai sair amanhã às 8 da manhã. Professor, um grande abraço, muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa ou a gente pode encerrar? Óbvio que eu quero falar. 2 coisas. A Grion Química, tô lá, pode entrar em contato com a gente, fique à vontade. E segundo, tá esperando o que para entrar no projeto 4K2? Não dá bobeira. Olha só, última coisa, assim, bem 30 segundos, prof.
Quando eu estava na sala de professores, eu sempre vinha assim, quando alguém falava de aumento, era alguém de sindicato oferecendo 3% de aumento na hora aula. Você quer isso? Nossa! Não, acho que você não quer isso para você. Valorize. Você tem valor, você é um profissional, uma pessoa que tem valor. Tá esperando o que se inscreve logo. Esse senhor aqui é gente boa. O cara é bom. Pessoa qualificada e assim oferece subsídios para a gente chegar até lá. Um abraço, obrigado por você estar aqui. Meus alunos que estiveram aqui, um beijo no coração. Professor Alexandre, gratidão demais aí pela sua vida. E professores, vão para cima. 2022 é nosso. Abraço. Bora para cima. Grande abraço, professor. Gente, boa noite. Obrigado. Eu e o professor Lucas, vamos. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço. Obrigado, professor. Obrigado.